o assunto agora, este bate-papo será sobre oncologia, sobre tratamento oncológico, sobre câncer. E é um assunto do dia a dia, porque é uma doença com a qual o ser humano, depois do seu primeiro diagnóstico, vem convivendo ao longo dos anos. E o diagnóstico e os tratamentos têm avançado muito. Para falar sobre isso, nós convidamos um médico pesquisador em oncologia, Dr. Luiz Eduardo Werneck, que é membro da Sociedade Brasileira de Cancerologia, membro da American Society of Clinical Oncology, membro da Sociedade Europeia de Oncologia, médico da Clínica Oncológica do Pará, Pesquisa e Tratamento de Câncer, e médico do Instituto Avanços em Medicina de São Paulo. E ele veio aqui conversar conosco justamente sobre esse assunto. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite, Gil, boa noite a todos. Obrigado pelo espaço, pela gentileza do convite, para nós podermos falar um pouquinho sobre câncer. Na realidade, eu quero falar sobre saúde. Sobre saúde, porque essa é a intenção. Se o senhor puder, você puder nos ajudar a espantar um pouquinho essa assombração, a galera agradece. Certo? O câncer foi diagnosticado pela primeira vez há menos de 200 anos. Já passa de 2 séculos os primeiros registros, tá, do surgimento de tumores, que na época não eram conhecidos como câncer. Tá? Nós até pouco tempo atrás tínhamos uma informação do que se tratava. Na realidade, as pessoas iam ao óbito, os pacientes, por uma condição ou por decorrências clínicas de uma doença que não se conhecia. Tá? E se enfatizou as pesquisas de 1950, da Segunda Guerra Mundial para os nossos dias, que a gente tem conseguido avançar um pouco mais, e sim com muita velocidade agora, nos últimos 10 anos. Em pesquisas históricas sobre religiões, lembro que a Bíblia cita Lucano, que era médico, um discípulo que não conheceu Jesus, apenas cruzou com ele uma vez no porto. E dizem que naquela época, Lucano tratava pacientes de uma doença que não se sabia o nome, com umas pedras quentes, que provavelmente seriam pedras radioativas. Quer dizer, isso tem tempo, não é isso? Tem, muito tempo. Sim. Agora, a gente sente que ao longo dos anos, no início, o câncer para todos nós era uma hidra de Lerna, era um bicho de 7 cabeças, certo? Espantava, se sussurrava pelos cantos. Aí a coisa vem evoluindo e se chega a um nível que chegou a Angelina Jolie, um exemplo para o mundo inteiro, onde ela faz uma pesquisa do seu material genético e descobre que tem a mesma propensão para a doença que a sua irmã e a sua mãe, e ambas morreram de câncer. E ela, com aquele corpo escultural maravilhoso, resolveu trocar seus seios por uns mais bonitos. Sim. Operar. Parece que a coisa mudou muito, né? Veja bem, na realidade, nos últimos 10 anos para cá, nós temos conseguido saber o que fazer com aquele manancial de informações sobre o nosso próprio material genético, sobre o DNA. O DNA foi descoberto em 54 por Watson e Crick, então tem 50 anos, 60 anos. Mas só agora se conseguiu entender ou se conseguiu juntar as peças para definir o início de uma utilidade. O que é essa identidade genética? Em termos de ciência, por que uma pessoa tem mais propensão a ter certa patologia, que não precisa ser o câncer, pode ser infarto, pode ser diabetes, pode ser obesidade. Me permita cortar, sim, mas a gente aprende ao longo da vida, conhecendo médicos, conhecendo faculdade de medicina, que na realidade não existe doença, existe doentes, né? Essa é a questão. É uma conjunção de fatores. Doença, hospedeiro, ambiente, tudo que você já teve exposto. Resumindo, o que você produziu de exposição ao longo da sua vida vai lhe dar, em conjunto com a sua propensão, aí sim, genética, uma ideia
de o que é mais provável de lhe acometer em certa fase da vida. Em termos do linguajar mais popular para o telespectador, seria como se duas pessoas conseguissem, veja que todo mundo fala em prever as doenças, detectar o câncer no início, detecção precoce é a palavra de ordem da última década. Certo. Nós estamos lançando uma condição nova de que não é detectar o câncer no início, é prever se ele pode surgir. Quer dizer, ainda é muito mais aquém. Veja que tipo de informação isso pode nos dar, e tem que ser feito com muito cuidado. Tá? A intenção da oncogenética não é prever quem vai ficar doente para que ele não fique. Tá? É até possível que ele não fique, se eu conseguir mudar fatores e hábitos de exposição desde agora. É o índice de probabilidade. Imagine, por exemplo, que uma pessoa soubesse, não sobre o câncer, mas uma pessoa soubesse que ele tem a condição ou tem uma alta chance, em relação à população geral, ele tem uma maior probabilidade, de acordo com a sua assinatura gênica, com seu DNA, sua identidade, que é única e indivisível, de ter, por exemplo, um infarto do miocárdio. Então, e se ele começasse, desde os 20 anos de idade, a praticar exercícios físicos, melhorar a alimentação, não se expor ao sal, ao açúcar desnecessariamente, ou em quantidades, vamos dizer, no mínimo razoáveis, certo? Tomar, por exemplo, a aspirina ou o vinho, que já é considerado como o açaí para ser bem regional. O Eduardo gosta. Isso, muito bem. Tá? Se ele conseguisse fazer isso, sabendo que a sua chance é maior do que a média das pessoas, ele conseguiria possivelmente diminuir essa probabilidade. E quem sabe nem ser acometido por essa patologia. Vai morrer aos 90 anos de gripe ou atropelado na Avenida Nazaré. É possível. Então essa é a intenção da coisa. Também ele pode ser usado em uma outra condição, de você tentar direcionar o diagnóstico. Isso está um pouco longe da gente ainda. A oncogenética ainda é um tratamento de nível AA, privado, mas veja, ela vai chegar na farmácia, ela vai chegar na esfera pública. Como tudo mais, de repente a gente acorda, chegou. Rápido. Imagina, Gil, o que aconteceria se eu pudesse prever riscos de determinados grupos de população para fazer rastreamento. População, por exemplo, da zona do Salgado, tem maior risco de ter câncer gástrico. Então eu dispensaria recursos da saúde pública para rastreá-los com endoscopia digestiva. Até e faria... o Pará é o campeão do câncer gástrico. Exato. Então veja, nós temos essa informação, mas nós precisamos agora, porque nós temos ferramenta para saber isso em números. Você imagina o que é a pessoa chegar na clínica, marcar uma consulta, existe uma consulta médica, é um procedimento médico, não é só um teste. Certo. Você vai ser arguído sobre casos de câncer na família, sobre anamnese, causas de morte dos seus parentes, dos seus predecessores. Existe inclusive uma consulta a registros de sepultamento, caso você não saiba a causa de morte do seu bisavô. Quanto melhor for essa entrevista, mais preciso fica a coisa. E é calculado um risco. A partir daí, acredite, é muito simples. A médica, a doutora Simone Noronha, que está conosco, é da Província de São Paulo, São José em São Paulo, vai trabalhar com a gente aqui em Belém, na clínica oncológica, faz um teste na sua saliva com um cotonete, um suave, retira a saliva. Porque ele está acostumado a ver esse filme americano policial. Retira um pouco de sangue ou saliva, manda para o laboratório, isso no exterior, certo? Mas é tudo enviado por Belém, todo paciente é transparente isso, tá? E vem um livro, um relatório genético, ou seja, são 40 páginas, que fala o seguinte: você deve se preocupar mais com isso, mudar os hábitos nesta área. Então imagina o quanto isso pode ser importante para mudar hábitos e para promover saúde. E veja, é simples assim, é uma gota de sangue e uma gota de saliva. Agora é uma coisa muito dinâmica, né? Porque a gente vai descobrindo mitos, né? A medicina, durante certo tempo, possui alguns mitos que vão sendo desmentidos ao longo do tempo. Um deles é que o câncer mata a todos. É um mito.
Mas você falou uma coisa interessante, você falou de psicohistória. Dizia Isaac Asimov no seu livro Fundação, que você não pode prever o futuro do ser humano, mas você pode prever o futuro de uma etnia, matematicamente, né? Mas hoje já se pode prever. Pelo menos a saúde. Imagina o que acontece se você consegue... Isso é matemático, né? Sim. Se você junta os dados de um grupo populacional e a partir daí faz, vamos dizer, ações de saúde para tentar mudar o curso natural de certas doenças que cometiam esse grupo. Quer ver um exemplo? Iodo no sal para curar o bócio. Tireoidiano. Bastou implementar iodo no sal. Diminui o bócio. Aí a gente fica... E se nós descobrimos alguma coisa, que uma proteína, por exemplo, do açaí, existe pesquisa sobre isso, né? Pode, por exemplo, bloquear uma cascata genética que vai causar uma proteção contra um dado tipo de câncer. Isso é hipotético, mas é possível que aconteça. E você começa a fazer arroz enriquecido com proteína. Não sei se é possível. A questão é que nós hoje temos a ferramenta, o teste nós só fazemos genético. o inverso. Nós fazemos arroz refogado, que na realidade é fritura. Sim, exatamente. Então veja, nós hoje já está disponível no mercado, já está disponível em Belém o teste genético para definir risco. E o teste define risco, é a única intenção do teste. O telespectador, com certeza absoluta, está nos assistindo com muito interesse, porque é uma questão de vida ou morte, né? Sim. Na realidade é sem isso. dúvida. Ele tendo interesse, eu tenho uma amiga, esposa de um colega seu, que o médico achou que ela provavelmente tem aquela mesma tendência da Angelina Jolie. E ela só está esperando chegar o resultado deste exame. Pronto. Para fazer a ablação completa das mamas. E como diz ela, que tem uns 50 anos, para pôr umas novas. Sim. Né? Jogar o que está velho e fora e pôr uma nova. Então, se o telespectador tiver interesse nesse teste, eu não sei, a gente pode dar o endereço, pode dar telefone. Pode, veja só. Primeiro é importante se dizer que é um procedimento médico e ele é regulado por normas do Conselho Federal de Medicina. É necessário uma consulta médica que pode ser marcada na clínica oncológica, unidade da DOCA. Posso dar o telefone? 3223-5800. Certo. 3223-5800. Procura você mesmo? Procura a nossa secretária assistente Carol, que é só da oncogenética, Carolina. Certo. Veja bem. Agora, existe a indicação. O exame não é para todos. Ele não é para ser feito para todo mundo. Qual é a indicação médica? A indicação. Pacientes que têm histórico de vários cânceres na família. Depois da anamnese que é feito o negócio. Exato. Pacientes que têm histórico de vários tumores. Tem pacientes que têm 4 cânceres diferentes durante sua vida. Certo. Pacientes muito jovens que têm câncer. Então, isso está começando é quase uma revelação isso, né? Veja que eu tenho atendido cada vez mais pacientes. É claro que isso não é estatístico ainda. Certo. O câncer ainda é uma doença da 5ª década de vida. Mas eu atendo pacientes hoje com 21 anos que têm câncer. E a gente lê na internet uma série de coisas. Por exemplo, hoje eu quando abro o carro que está no sol, certo? Para entrar no carro, eu abro todas as portas e deixo, como é que é o nome daquela? A reação do raio infravermelho com painel de polímero. De polímero é aquele, como é que é o nome do gás? A substância que usa para embalsamar, como é que é o nome? O formol. Gera formaldeído, que é cancerígeno de alto grau. Tanto que quando a gente entra no carro sem se cuidar, dá aquele cheiro forte. Sem dúvida. E diz os pesquisadores que aquilo é formaldeído. Meu pai e minha mãe dizia, meu filho, não dê chances ao acaso, que o acaso lhe pega. A questão também é que não se pode incentivar, tá? E está em termos de um programa seu com muita audiência, uma coisa que nós chamamos de cancerofobia.
Tá? Ou seja, o câncer é uma patologia, é uma doença, como existem outras doenças igualmente letais ou causam tanta morbidade ou mais do que o câncer, visto que para inúmeros tipos de câncer hoje o controle já é efetivo com os tratamentos atuais e isso melhorou muito. Tem pelo menos Dá um exemplo de amigos Nós curados. conhecemos hoje muito mais pessoas que tiveram câncer e continuam vivendo conosco, nossos vizinhos, parentes, amigos, do que as pessoas que nós conhecíamos antigamente morreu de câncer, não é isso? É verdade. Então hoje é muito mais comum essa condição. Eu tenho pelo menos meia dúzia de amigos. Então que estimular a tiveram cancerofobia é ruim, tá? A questão é praticar hábitos de vida saudáveis, praticar, todos nós, usar o bom senso, todos nós sabemos o que é bom senso, tá? Atividade física, controle do peso, alimentação adequada, arejar as ideias, trabalho, carinho, amor, família, isso faz bem. E não faz bem só para você não ter câncer, faz bem para a vida. Essa é a condição. O editor está dizendo ali que o nosso tempo acabou. O assunto é muito interessante. O assunto é interessante, nós iríamos longe nesse assunto. Só para encerrar, já que eu quero telespectador, quando ele fala do procedimento, o doutor fala do procedimento médico para o teste genético através da anamnese, eu um dia desse fui no meu cardiologista, ele fez um eletro, tirou meu pulso, fez uma pequena anamnese e me passou 38 exames. Né? Em função, em outras ocasiões eu fui, ele não me passou sequer um. Sim. Mas a condição mudou. Claro. Então é aquilo que você diz. Não necessariamente alguém terá que fazer os testes. Vai depender da anamnese. A indicação do teste ela é clínica, ela é médica. Então a doutora especialista Simone Noronha está à disposição dos nossos clientes para fazer a anamnese, fazer a consulta clínica e indicar o teste para quem poderá de fato se beneficiar do teste. Essa é a questão. Repita o número do telefone. É 3223-5800, Clínica Oncológica. Lembrando, meu caro telespectador, que esse programa tem patrocínio do Colégio Ipiranga há mais de 35 anos, transformando conhecimento em atitude. Sindicô Secov, o Sindicato da Habitação, Óticas Peça, quem cuida bem dos seus olhos em Belém. Colares Móveis Escritório, na Benjamin, esquina de Gentil Bittencourt, Bom Gosto e Móveis Escritório. E Papiros, persiana para pronta entrega, papel de parede, cortina de todos os tipos e comunicação visual em geral, inclusive a comunicação visual do programa Sala Viva. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos num minutinho.